eu tinha muito assim, terror assim de virar sem terra, né? Porque o pessoal matava as pessoas. Quando foi, eu resolvi entrar porque nós colocava roça na Vila Conceição, no terreno de uma companheira. A luta pela terra, ela é indispensável, né? Não existe reforma agrária se não tiver essa distribuição de terra para quem precisa. O telefone para casa do bicho direto, que disse que tinha um pistoleiro atrás de mim para me matar. Conflito entre trabalhadores, governo e proprietários de grandes latifúndios. Esse é o tripé que sustenta a reforma agrária no país. Uma história cheia de luta, divisão de opinião e sangue. Ainda assim, o sonho por uma vida melhor motiva os trabalhadores a saírem das cidades. Organizados em grupos, pressionam o governo com a criação de assentamentos. No Maranhão, alguns têm mais de 20 anos de luta. Na madrugada do dia 26 de março de 1996, trabalhadores e trabalhadoras rurais ligados ao movimento Sem Terra entraram na Fazenda Califórnia, acusada de extração ilegal de madeira. Esta foi a primeira ocupação, dando origem ao assentamento Califórnia. E foi lá que encontramos Dona Sebastiana. Ela é uma das primeiras pessoas que ocuparam a área. Conversando com ela, descobri que a violência da cidade motivou o regresso ao estilo de vida ao qual foi criada. Do medo de perder um filho durante uma tentativa de assalto, surgiu a coragem para lutar. Mas foi bom demais. Não me arrependo de jeito nenhum de ter vindo para cá. Quando nós entramos aqui, foi logo nós se organizamos, dividimos em grupos. Tinha um grupo da educação, tinha um grupo da saúde, tinha um grupo das mulheres. E aí, nesses grupos, a gente conseguiu arrumar a escola, conseguimos o posto de saúde. Dona Sebastiana planta hortaliças. O processo de produção é livre de agrotóxicos e vende o resultado do seu trabalho nas feiras. As dificuldades ainda existem, principalmente com relação ao incentivo à agricultura familiar. Perdemos esse crédito. As coisas que dava para ir no banco. Era para fazer um projeto, tudo. A gente tinha um dinheirinho que era da agricultura familiar. Mas com isso, depois do seu Temer ter entrado, aí se acabou. Hoje nós temos muita dificuldade para trabalhar. Trabalha com recursinho mesmo da gente, mesmo que a gente já conseguiu, né? O processo de consolidação do Califórnia foi tranquilo, mas não é sempre que uma ocupação é feita sem conflitos. O Pará é o estado mais violento com relação a conflitos de terra. O Maranhão vem em seguida com o segundo maior registro de assassinatos. E toda essa violência está relacionada a terras como esta, improdutivas. Padre Nonato foi da Pastoral da Terra nas décadas de 1980 e 1990. Foi contemporâneo de Padre Josimo, um ícone da luta da reforma agrária na região. Nas lembranças do Padre Nonato, histórias de conflitos e até de ameaças que já sofreu. A gente estava ao lado dos trabalhadores e nesse tempo que aconteceu a morte do Zeca Rocha e que as coisas se complicaram com tudo mais, o telefone para casa do bicho direto, que disse que tinha um pistoleiro atrás de mim para me matar. Para o historiador Cinei Ferraz, a concentração de terra é um problema que surge ainda na formação do Brasil e que a posse da terra por classes mais favorecidas é significativa no controle da mão de obra. Ela faz parte de uma estrutura histórica, né, que vem desde das capitanias hereditárias, passando pelas Sesmarias e a Lei de Terra de 1850, onde os trabalhadores, as pessoas de pequena posse, pequenas condições econômicas, ficou sem ter acesso à propriedade da terra. E a terra é a base, ainda hoje é uma base da nossa economia, né, agroexportadora, que é tradição também, que vem da colonização, né? Então essa não reforma agrária, ela é um propósito da estrutura fundiária no Brasil, né, dada a questão de que o controle da mão de obra viria pela restrição de acesso à terra. O processo de reforma agrária no país ainda é lento. A viabilidade econômica, na sustentabilidade ambiental e no desenvolvimento territorial são pontos a serem avançados.
O processo de reforma agrária é realizado de acordo com as leis vigentes, respeitando a propriedade privada e os direitos constituídos. A reforma agrária não é apenas a distribuição de terra, visa também a garantia do desenvolvimento agrário e sustentável, além de melhores condições para os assentados. E quem garante todo esse processo é o INCRA. Por isso, os trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra se organizam em movimento de luta para garantir melhores condições de vida. Um desses grupos é o conhecido MST. Letícia, que cresceu em um assentamento, hoje desempenha atividade de fortalecimento. As mulheres têm assumido o papel de destaque. A gente tem valorizado os grupos de mulheres, né? Temos associações só de mulheres nos assentamentos que vêm produzindo hortaliças, outras mulheres produzem artesanatos, né? Criação de pequenos animais. Então e aí a gente foca muito a formação dessas mulheres, né? Como já disse antes, tanto a formação técnica como a formação política mesmo, né? E isso é feito no conjunto, né? Trabalhando em relações de gênero também, com os homens em si, mas também atividade só com as mulheres, que é onde as mulheres se sentem mais à vontade de participar, né? E com mais autonomia. Então a gente tem trabalhado muito essa questão das mulheres. Formação que capacita e gera frutos. Edileuza chegou ainda adolescente no assentamento Califórnia, conseguiu estudar e hoje é especialista na área de agronomia. Estudos que ajudam a entender as dificuldades e o desenvolvimento. Dos lotes que tinham chegado à energia, eles conseguiram se organizar, perfurar o poço, desenvolveu de certa forma, como eu disse. As políticas públicas chegando, avançaram um pouco a produção. E onde não chegou, as pessoas permanecem produzindo nos quintais e os lotes ficam, de certa forma, meio que abandonados. Já o jornalista José Luiz, que também mora no assentamento Califórnia, decidiu transformar em livro a história de outro assentamento. O assentamento Vila Conceição, que era conhecido por fazenda criminosa, por conta do histórico de violência cometida contra as pessoas e contra trabalhadores, e me instigou, foi mexendo comigo, e aí as pessoas de lá continuam, a grande maioria do que, como eles chamam de poceiros, estavam ainda estão morando lá, e aí me instigou a escrever sobre lá. Já são 33 anos de processo de reforma agrária no país. Muitas histórias, algumas de conquistas, outras de tragédias. Ainda assim, o que move o povo brasileiro que luta é o sonho de conquista de justiça social e desenvolvimento rural sustentável. Pátria livre! Venceremos! Reforma agrária quando? Já!